Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. No episódio da última quarta-feira, falamos sobre o temor do Senhor. E a abordagem foi de, principalmente, olharmos para como o temor do Senhor é o grande tema do livro de Provérbios. Provérbios se propõe a ensinar a sabedoria e basicamente começa o livro dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber. Meditando nisso, até falamos de algumas definições simples para o temor do Senhor que a Bíblia nos ensina, que não é um medo baseado em descrença, mas um medo que nos faz reconhecer quem é o Senhor, que nos leva à obediência, à reverência a Ele. Na mensagem de hoje, então, eu quero continuar meditando um pouco nesse assunto ainda, mas buscando alguns pormenores a mais. Uma mensagem mais prolongada que nos dá mais tempo para pensarmos em mais algumas aplicações a respeito desse assunto e analisarmos, no fim das contas, o que a Bíblia nos ensina a respeito do temor do Senhor. A primeira coisa que eu quero enfatizar nisso é que esse temor a Deus é a responsabilidade de todo homem. Todo ser humano deveria levar a sua vida com esse respeito profundo para com aquele que o criou. O livro de Eclesiastes, por exemplo, que basicamente se trata de uma grande reflexão sobre o propósito da vida. No final desse livro, depois de tantas reflexões, tantos questionamentos e algumas respostas, o autor chega à grande conclusão e a resposta definitiva para toda a sua busca. Olha o que ele diz em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo ser humano. Temer a Deus e, nesse temor, levar uma vida de obediência a Ele, guardar os seus mandamentos, é o que o autor de Eclesiastes fala aqui. Certamente devemos começar pensando quem é o Senhor, que Ele nos criou, Ele é dono de toda a autoridade, Ele é santo, é todo-poderoso, é justo também. Nós devemos respeitá-lo profundamente. Fomos criados para esse propósito. Volte mais uma vez, o autor de Eclesiastes, pensando sobre o propósito da vida, diz que a suma de tudo o que ele falou e meditou no livro é que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No restante dessa mensagem, eu quero dividir o conteúdo aqui em 3 perspectivas a respeito do temor do Senhor. A primeira delas que eu quero falar é enfatizando um pouco mais o seu papel na vida do cristão, na vida do servo de Deus, de fato. E nisso, a primeira coisa que eu quero enfatizar é o que Jesus fala em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É muito fácil para todo ser humano temer demais coisas dessa vida. Temer outros homens, por exemplo. A ameaça dos homens sobre si. Homens podem tirar nossa vida, podem nos rejeitar, nos perseguir, causar vários males de fato. Mas Jesus está dizendo, no máximo, matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma. Não devemos temer ao homem, mas temer a Deus. Essa é a lição que Jesus dá aqui. E de fato, os servos de Deus, na Bíblia inteira, são descritos como aqueles que andavam no temor do Senhor. Eu acho interessante um versículo em Atos capítulo 9, Atos 9, 31, falando aqui dos primeiros cristãos ainda. E como eles viviam nesse temor do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria.
edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Deve ser nosso objetivo imitar a igreja primitiva nisso, de caminhar no temor do Senhor. E um passo importante nisso, em algo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala do desenvolvimento da salvação, que devemos operar nossa salvação, nos esforçar mais e mais, perseverarmos nisso. Mas ele deixa bem claro, com temor e tremor. E sem nenhuma dúvida, nós devemos ter medo de estarmos distante desse Deus. Para aqueles que ainda não creem em Deus, se você não é um cristão, você deve pensar em como mudar isso. Deve viver temendo, respeitando a Deus. E deve ter medo do castigo que eventualmente ele trará sobre aqueles que são descrentes. Se você é um servo do Senhor, deve ter medo da apostasia e deve servir a Deus com temor piedoso. O autor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus 12, a partir do 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Devemos servir a Deus com um temor piedoso, uma vida de obediência e reverência a Ele, entendendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Em suma, qual o papel do temor do Senhor na vida do cristão? É que esse temor será expresso, de fato, na submissão reverencial à vontade do nosso Deus. A segunda lição aqui que quero trazer é sobre a importância de apreciarmos o temor do Senhor. E aqui nós vamos ficar muito no livro de Provérbios. Provérbios fala muito do valor do temor do Senhor. Como de fato é uma bênção na vida do homem. E nós devemos ser convencidos disso. Com o temor do Senhor, nós primeiramente vamos odiar o mal. Olha o que diz Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Coisas aqui que muitas vezes são apreciadas pelos descrentes, pelo mundo pecador. Pessoas amam a soberba, a arrogância, a boca perversa, valorizam isso. Mas com o temor do Senhor, nós vamos odiar o mal e o pecado em todas as suas formas. Provérbios 10, 27 nos diz que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Que bênção! Com o temor do Senhor vamos prolongar a nossa vida. Talvez isso vai ser verdade na nossa vida terrena aqui. Temendo a Deus, vamos evitar certas consequências do pecado e talvez vamos viver um pouco mais. Mas certamente vamos prolongar a nossa vida na eternidade, eternamente na presença do nosso Deus, e não num castigo eterno. Com o temor do Senhor, nós também teremos uma forte confiança e uma fonte de vida. É o que nos diz Provérbios 14, 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Não viveremos apavorados como os descrentes, os loucos vivem. Temos no Senhor um grande amparo. E fala aqui de ser uma bênção até para os outros, até para os seus filhos. Com o temor do Senhor, nós também seremos inspirados a nos afastar do mal. Veja o que diz agora Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É esse respeito a Deus, essa reverência a Deus,
que nos dá motivo para evitar o pecado na nossa vida. Que bênção ter o temor do Senhor para nos guiar dessa maneira. Também em Provérbios 22:4 nos diz que com o temor do Senhor nós vamos desfrutar várias bênçãos nessa vida aqui. Fala de riquezas, honra. Veja o que diz, Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O ponto não é que necessariamente todos os servos do Senhor, todos que temem a Deus, serão ricos nessa vida aqui. Jesus não foi. E muitos servos de Deus na Bíblia não foram. Não tiveram uma vida próspera, materialmente falando. Mas o ponto é que a humildade e o temor do Senhor, essas características que serão recompensadas por Deus, não a arrogância, a rebeldia, a soberba do homem que não se submete ao seu Criador. De fato, o humilde muitas vezes será mais honrado nessa vida. Talvez Deus vai abençoar com vários recursos nessa vida, aquele que o teme, mas ele tem uma bênção muito maior, uma bênção espiritual e eterna. E por fim, ainda nessa parte de apreciar o temor do Senhor, com o temor do Senhor nós teremos uma vida satisfatória. É o que nos diz Provérbios 19:23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Terá uma vida contente, satisfatória, realizada em Deus e poupado de muitos males. Que maravilha pensar nessas perspectivas, não é? Parece maravilhoso ter o temor do Senhor na sua vida. Para apreciar mais ainda esse temor, pense como seria a vida de alguém que não o tivesse. Sem o temor do Senhor, nós vamos nos privar da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós vamos flertar com o mal e certamente seremos corrompidos por ele. Provavelmente nossas vidas serão abreviadas porque nós não queremos dar ouvidos à palavra de Deus. Pense quantas pessoas sofrem, talvez por doenças adquiridas por práticas pecaminosas. Talvez são punidas por crimes que cometeram, porque se recusaram a temer a Deus. Sem o temor do Senhor, nós não vamos conhecer esse amor do próprio Deus, que nos dá segurança e confiança na salvação que Ele nos oferece. Quando cairmos no pecado, sem o temor do Senhor, não seremos motivados a nos arrepender e nos voltar para Deus. Tudo isso parece horrível, não é? Aprecie mais o temor do Senhor. Aprenda a apreciá-lo mais. E a última parte dessa mensagem, eu quero falar sobre como nós podemos desenvolver esse temor do Senhor. E nós podemos pensar nisso de várias maneiras. Estamos falando aqui sobre pensar mais no papel disso na nossa vida, em perceber o valor e apreciá-lo mais. Devemos pedir ao Senhor, nas nossas orações, a nos ensinar mesmo, a temê-lo mais. Mas talvez o recurso mais importante que o Senhor nos deu para desenvolvermos esse temor a Ele foi justamente a sua palavra. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." Que a fé vem pelo ouvir a palavra. É assim que nós temos a fé correta em Deus, ouvindo a sua palavra. Ele nos deixou a revelação por meio das Escrituras. Nós devemos ouvi-la para termos fé nele. E a mesma coisa é dita nas Escrituras a respeito do temor do Senhor. Eu quero ler um texto em Deuteronômio capítulo 31. No contexto aqui, basicamente, simplificando um pouco as informações, Moisés estava terminando de escrever os primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, por assim dizer. E uma ordenança dada ao povo aqui, que eles deveriam se reunir de tempos em tempos, a cada 7 anos,
para ler e ouvir a palavra do Senhor. E veja qual era o objetivo disso. Deuteronômio 31, a partir do versículo 10. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, para possuir. Todo o povo, e a ênfase aqui foi para todos mesmo, não é? Homens, mulheres, crianças, até os estrangeiros que estivessem no meio deles, deveriam se reunir para fazer a leitura da lei e assim, ouvindo, aprendessem a temer o Senhor. O objetivo era esse. Parece que fala até para as crianças aqui, né? Que se ainda não sabem, que aprenderiam agora a temer a Deus por meio da sua palavra. Nós devemos buscar conhecer a Deus por meio da sua palavra. É por ela que ele se revela. Por ela conheceremos mais do seu caráter, que implica na sua justiça, no fato de que ele é fogo consumidor, como já falamos aqui. Mas também aprendemos sobre a sua graça, o seu amor e a salvação que ele deu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós devemos buscar ler a palavra com esse coração sincero, e isso deve nos fazer adquirir um grau cada vez maior de temor ao Senhor. Devemos usar a palavra de uma maneira adequada mesmo. Tem pessoas que tendem a extremos. Talvez leem a Bíblia procurando só as passagens que falam do amor de Deus e não as que dizem que ele é fogo consumidor. E assim desenvolvendo uma atitude meio permissiva, que menospreza a santidade e a justiça de Deus. Por outro lado, se nós lemos apenas sobre o julgamento de Deus em vários textos e deixamos de lado o seu amor, a graça e compaixão, também não estaremos compreendendo plenamente o nosso Deus. O temor ao Senhor vai nos levar a uma vida de reverência a Ele e confiança em quem Ele é, na sua graça, na sua bondade e no seu caráter. Se desejamos ser verdadeiramente sábios, temos que começar com o temor do Senhor. Compreendê-lo, entendê-lo o seu papel na vida do servo de Deus, apreciá-lo e desenvolvê-lo em nossas vidas e no nosso serviço ao nosso Criador e Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.